Olá, sejam bem-vindos à live surpresa do Alfabetização Diária. Nós viemos responder algumas perguntas que o pessoal mandou no nosso Stories, naquelas caixinhas que vocês podem colocar perguntas e sugestões de temas que nós estamos colocando nos Stories. E nós vamos falar hoje sobre uma pergunta que nos perguntaram a respeito de como ler de acordo com a idade, né? Que tipo de leitura fazer para as crianças de acordo com a idade. E aí, Júnior, o que dá para fazer? Qual tipo de livro que a gente sugere? Atividades? O que dá para fazer para sugerir para o pessoal? Tá, uma das características que é bom, né, você prestar atenção e parece que não, é coisa boa, mas não é você ver o tamanho mesmo das histórias, né? Uhum. Por isso que é muito legal as fábulas, né? Sim. Aí até a gente trabalha com isso, com fábulas do La Fontaine, né? Prestar atenção também na questão do vocabulário, até falando já de La Fontaine, porque, por exemplo, ele tem várias adaptações do Esopo, né? Sim, Esopo, isso, né? uhum. Aí você fala assim, já pega lá do Esopo, mas Esopo já tem um vocabulário muito requintado, né? Antigo, Uhum. enfim. Então, prestar bastante atenção na questão do tamanho e no vocabulário, que já vai ajudar bastante. Até para a criança assimilar bastante algumas coisas, principalmente fábulas, que trabalham sempre com lições de moral, né, Sim. etc. Tem também, e hoje é muito legal que hoje tem vários livros que eles têm aquelas figuras que você abre aí, monta o dinossauro, monta a tartaruga. Isso aí. Você abre e abre. Inclusive eu tenho um do Pequeno Príncipe, que é muito bom, né? Uhum. Que, se eu não me engano, o autor é francês, que é todo de pop-up. Aí você abre, levanta o castelo, aquela árvore do Pequeno Príncipe, sabe? Bem legal. Isso é super legal, né? Tipo uma leitura 3D, não sei, né? E eles ficam todos, né? Nossa, que legal esse negócio que abre. Então, livros bons, assim, né? Não quer dizer que você vai pegar um monte de... encher a criança de vários estímulos na leitura, mas esse é um estímulo legal que eles gostam, né? Uma coisa importante, Bruno, disso é que quanto mais você fizer a criança interagir com o livro e com a história, melhor. Mais ela vai guardar na memória, mais ela vai prestar atenção, mais vocabulário ela vai adquirir com a interação. Porque se você lê para a criança fica apática, não interage, ela não vai aproveitar muito a leitura, né? Não, com certeza. Por isso que, por exemplo, quando você tem você é um ótimo cobaia, né, para qualquer professor e qualquer pedagogo, porque você tem os filhos em escadinha, né? Então, por exemplo, você tem lá o Antônio, né? O Antônio está com uns 2 anos para 3, né? Sim, Então, se você pegar assim e ficar lendo igual você lê, por exemplo, a Ágata, né, que já tem quase 7, né? Ela não vai ter o mesmo rendimento, né? Ele não vai ficar tão maravilhado igual ela fica, porque ela já presta atenção em outras nuances, né? Ela já presta atenção até no sentido da história, né? De que na moral, às vezes, até da história. Então, por exemplo, com alunos de 3 anos, você faz essas leituras que a gente chama de leituras dialógicas. Você demonstra bem as figurinhas, você pede para ele recontar algumas coisinhas básicas. O que aconteceu com a formiga, né? Quem que estava na história, o que eles fizeram, umas perguntas bem básicas assim. Depois você pode criando perguntas um pouco mais difíceis mesmo. Assim. Por exemplo, você pode pedir para a criança, já na idade do Augusto, né, já tem uns quase 4, 5, ele já consegue recontar o que aconteceu no começo, no fim da história. Tá, mas como aconteceu, o que aconteceu no final com a lebre, né? Não sei, eu estou falando isso por causa que eu estou falando das fábulas de La Fontaine lá. Qual personagem tem na história, né? Quem participa da história. Quem participa, então, porque aí ele interage mais, fica mais interessante. Já com criança, por exemplo, já com a Catarina, já, né, 6 anos por aí, você já consegue pedir para ela recontar o começo, meio e o fim da história, entendeu? Porque aí eles já conseguem assimilar mais alguns detalhes, né? Alguns detalhes até físicos dos personagens, como ele estava vestido, como ele é. Agora, a Ágata, por exemplo, você já consegue para quem que era o corajoso, entendeu? Quem que era o covarde, né? Ela já consegue trabalhar isso.
Então a gente tem na nossas playlists do YouTube, já vou fazendo aqui, nas playlists do YouTube tem uma lista lá de vídeos que a gente faz até você tá lendo, tá? E aí eu filmo lá, eu jogo na internet, de vários exercícios que tem essa progressão, tá bem? Que você consegue fazer desde os pequenininhos até os mais isso é importante para vocês acompanharem, porque é o seguinte, no nosso canal do YouTube, nós criamos vários exercícios, né, que são fundamentais para alfabetizar as crianças, e também fizemos vídeos explicando como aplicar esses exercícios, das principais habilidades que as crianças precisam desenvolver para ser bem alfabetizado. E um desses grupos de exercícios tem lá a leitura em voz alta. Então eu separei numa playlist, né, a leitura em voz alta, e tem lá, nós filmamos fazendo os exercícios com as crianças e aplicando essas atividades de leitura em voz alta. Então tem como ler, como dar ênfase, né, na história para a criança se interessar, os tipos de exercícios que dá para fazer. E claro, aí se tiver alguma dúvida, nos envie que nós respondemos. Então, e não tem só de leitura em voz alta, tem várias outras playlists, e se vocês repararem embaixo tem um link que vocês se cadastram e tal, e vocês conseguem baixar algumas atividades. É um resumo, mas é uma coisa já bem ampla, dá para trabalhar bastante coisa com as crianças, e esses vídeos são um suporte, como se fosse um mini curso de alfabetização. Então, além de ter leitura em voz alta. E só lembrando aquilo que o Júnior comentou no começo, sobre a diferença entre as fábulas do Esopo. O Esopo era grego, então ele é bem antigo, e do La Fontaine. La Fontaine é um francês, se eu não me engano é século XVII, XVIII. Ele reescreveu são as mesmas histórias, mas ele fez uma releitura dessas histórias, adaptando o vocabulário. Então ele já trabalha num vocabulário mais moderno, apesar de ser antigo para nós, e tem várias boas traduções para o português. Então, assim, tem que ter um pouco desse cuidado, porque se você pega o traduzido direto do grego, né, que é no caso o Esopo, já é um vocabulário mais arcaico. Então, acaba dificultando. Claro, depois que a criança já está na alfabetização plena, que ela já está lendo bem, já tem bastante vocabulário, é excelente para trabalhar as fábulas de Esopo com as crianças. Mas nós, né, eu em particular, indico trabalhar mais com as do La Fontaine, porque já é um vocabulário mais moderno, e as traduções, tem boas traduções para o português, e não quer dizer que é um vocabulário muito simplificado. Tem bastante termos, né, rebuscados, assim, uns termos mais difíceis, mas que é excelente, porque se você incentiva a criança, coloca a criança em contato com vocabulários mais elaborados, ela vai ter condições de se expressar bem melhor. Ela vai ter um imaginário mais elaborado, mais expandido, e também tem até um exercício, né, Júnior? Quando você lê para a criança, você faz a primeira leitura, e daí, antes de fazer uma segunda leitura para se atentar aos detalhes, você explica os vocabulários difíceis. Você fala assim, lembra que aconteceu isso aqui? O que você acha que é isso? Sei lá, lisonja, tem lá, né? Do corvo e a raposa. Que a raposa começa a lisonjear o corvo deixa o queijo cair do bico, e a raposa pega e fala, para você aprender, né? A não cair nas lisonjas, né? Então você pega para a criança e fala, pergunta, né, para a criança, o que é lisonja? Aí a criança vai ficar em dúvida e tal, e daí você vai recontando a história. Em cima de uma palavra, você consegue recontar a história e fazer com que a criança entenda o que é o termo lisonja, né? Você trabalhar com sinônimos, né, com antônimos, né, dá para você trabalhar. Por quê? A gente sempre fala isso, existe eu ouvia muito isso na época da faculdade, alguns autores mesmo falam isso, que eles falam? Que você tem que adaptar a sua língua, a sua linguagem para a criança, ainda mais crianças que você trabalha, por exemplo, em periferias, né? Sim. Tem que adaptar. Só que o que é o problema? Ambientes, né, de crianças em geral, não interessa até a parte econômica, social. É um ambiente com vocabulário muito reduzido, entendeu? Por exemplo, o que ele consegue conversar com a mãe, com o pai, um pouquinho na escola ali, então ele tem o vocabulário reduzido. Então, trabalhar com essas fábulas e com esses sinônimos, antônimos, você vai começar a expandir o vocabulário dela. Porque
que eu falei esse negócio de, você tem que adaptar? Se você ficar só trabalhando do jeito que eles se comunicam, adaptando a linguagem que eles falam, ele vai ficar só naquilo, entendeu? E não vai expandir. Aí você fala assim, tá, Júnior, mas para que tudo isso? Para que todo esse esforço? Porque a gente já cansou de falar, tem várias pesquisas já, já é bem notório essas coisas, né, na parte mais acadêmica, né, desses estudos em alfabetização, que crianças que têm mais vocabulário têm mais rendimento em alfabetização. E é óbvio, né, você com mais rendimento em alfabetização, ela vai virar uma melhor leitora, vai virar um leitor fluente, que a gente chama. E não vai dar problema para você, nem para o professor, nem para o pai. E vai ajudar você a não criar um analfabeto funcional, que é um grande problema hoje até, né, no Brasil em geral, entendeu? Então esse trabalho com vocabulário desde pequeno é muito importante. Aí você fala assim, nossa, mas tem toda essa métrica, você acha que daqui 30 anos a criança vai levar isso com ela? Vai sim, porque já tem vários estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles já têm essas métricas dessas gerações, né, dessas crianças que desde lá não foram trabalhadas consciência fonológica, vocabulário, essas coisas, vai chegar a 25, 30 anos, vão ter vários problemas, entendeu? Em técnicos, né, para leitura. E essa questão de trabalhar sempre adaptando o vocabulário, sempre adaptando a realidade da criança, assim, você tem que ter um bom senso, é claro, você não vai começar a ler... Essa não é uma voz de Messias, não precisa falar isso também. Com um pouco bom senso, um pouco de bom senso e a técnica adequada, você consegue apresentar qualquer vocabulário para as crianças. E elas entendem, elas são super inteligentes, as crianças não subestimam a capacidade das suas crianças. Então, mas assim, essa questão, tem que adaptar, sempre trazer para a realidade e tal, você vai empobrecer a transmissão de conhecimento para as crianças, e na verdade isso é uma ideologia muito indisplicente mesmo, irresponsável, porque o que você vai fazer? Você vai privar a criança de ter o acesso aos grandes escritores, à produção da humanidade. Então, porque esse problema acontece assim, né, galera? O que eles fazem? Eles jogam num extremo e aí falam, não, então isso não é. Por exemplo, eles falam assim, você não pode ficar falando lisonje, você não pode falar voz de sabe essas coisas assim pra criança? É claro que você não pode mesmo, no cotidiano ela não vai usar pra nada. Mas ela tem que dar um passo a mais um dia, né, pra aprender alguma coisa. Então, por isso que tem os sinônimos, que eu falei pra você. Ficou ruim essa palavra, ela não usa muito, você vai trabalhar os sinônimos, ou os antônimos também, e aí ela vai começar a adaptar para ela falar alguma coisa em casa, ou na escola, etc, entendeu? É que tem que ter um certo bom senso mesmo, para não cair no pedantismo também. Isso, pedantismo. Você não vai pegar uma criança de 5 anos e ela ficar conversando em termos arcaicos, né? Então, mas isso é óbvio. Então, mas você tirar a possibilidade da criança ter contato com a literatura clássica infantil, você está privando ela do universo inteiro. E a infância tem os períodos sensíveis, né, Júnior, de desenvolvimento, de plasticidade cerebral, que as crianças se desenvolvem muito em determinadas fases, que se você não aproveitar esses momentos, depois você consegue, claro, alfabetizá-la, você consegue enriquecer o vocabulário dela, só com um esforço muito maior. É como se você... tem que ter casos, né, de pianistas que sofreram acidente vascular cerebral, né, um AVC, e paralisou um pouco um lado do corpo. Aí ele teve que treinar o outro lado, né, para conseguir compensar e tocar. Nossa, mas o esforço é muito grande. Isso aí a gente, já vou repetir, a gente sempre falou. Existem as janelas de aprendizagem, né, que a gente fala. E eu sempre indico um livro que ele explica muito bem isso, que é os neurônios da leitura, Stanislas da Haim. Eu não sei pronunciar bem o nome dele, assim. Mas tem traduzido um baita livro muito bom, porque ele traz essa leitura de neuroplasticidade, essas coisas. De neurociência. Neurociência. Descobertas da neurociência. Neurociência para o mundo da alfabetização, assim, da educação infantil em geral. Então lá ele explica muito bem essa relação aí de que o cérebro em determinadas idades está pronto para isso, está pronto para aquilo. É igual você falou. É claro que nós sempre vamos arrumar outros meios para ler, senão a gente não ia aprender inglês, lá, né? Quando adulto, né? Mas é muito mais satisfatório o rendimento, né? Nessas janelas.
para criança, né? Principalmente trabalhando com linguagem, com atividades corporais, né? Então tem que ficar bastante ligado nisso. E a média aí é sempre dos 3 aos 6 anos ali. Essa janela é a principal janela ali de aprendizagem, né? É o tempo mais hábil, né, que a criança tem, a melhor fase para você desenvolver as crianças. E aproveitando essa questão sobre os neurônios na linguagem, né, que você comentou, esse é um livro mais técnico, mas vale a pena. O que mais, Júnior, que dá pra gente indicar para o pessoal começar a ler para criança, por exemplo, de 2 anos e meio a 3 anos? O que... A leitura... Leitura para fazer com a criança, leitura em voz alta... eu falei no começo, sim, dá pra você trabalhar livro mesmo, assim, sei lá, O Pequeno Príncipe, a gente comentou, mas tem outros, né? O Pequeno Príncipe é uma história maior, sim, já, sim, né? Talvez, por exemplo, a Agatha, ela conseguiria, a Agatha já tem 7 anos, absorver mais, assim. Mas trabalhar igual você faz as fábulas curtas, né? Os parlendas, tem bastante. Lembrando, claro que dentro dessa fábula vai ter mesmo algumas palavras, etc. Mas você consegue trabalhar com esses esses dias eu coloquei um stories que tinha, a Agatha estava lendo, A Árvore Generosa. É um livro muito bom, são frases curtinhas e com bastante ilustração. E a ilustração, ela remete ao que a frase está dizendo. Então é muito bom porque ajuda a criança a acompanhar a história, interagir, prestar atenção. Então, a Árvore Generosa, tem a Casa Sonolenta, que é de leitura cumulativa, né, que já é um tipo de exercício, legal, né? Fala um pouco disso aí, Júnior, de leitura cumulativa é o trabalho de memória, né? O que é esse leitura cumulativa, assim, igual é da... Como que você falou mesmo? A Casa Sonolenta. Isso, começa a falar... É tipo assim, eu fui para casa, depois eu fui para casa e comi feijão, eu fui para casa e comi feijão e arroz. É mais ou menos essa estrutura um livro, é bem legal, bem mais divertido do que eu estou falando agora. Sim. E isso ajuda a trabalhar a memória de trabalho, memória de curto prazo, memória de longo prazo, entendeu? Trabalha com vocabulários novos, né? Que a criança não está trabalhando, não tem no seu cotidiano. Tem leituras também que eu sempre indico. Dá ênfase nas letras, dá ênfase nos sons das letras também. Cuidado com esses milhões de livros que tem assim, que ficam trabalhando só as letras. É letra A, letra B, faz um B, não sei o quê. Não, mas como a gente sabe hoje que, por exemplo, o método fônico é o melhor método para se alfabetizar hoje, não sei o que estou falando, são as pesquisas, só a gente pesquisar aí. Trabalhar com os sons das letras. Então, por exemplo, o A tem um nome e tem um som. A letra B, por exemplo, fica mais explícita. Ela tem o nome da letra é o B, mas o som é B, né? Entendeu? Então tem essa diferença, porque a finalidade do método no fônico em geral é a criança manipular essas últimas unidades da fala, né? A gente chama de fonema. Inclusive alguém mandou uma pergunta esses dias pra gente falar, sugestão de tema, né? Pra gente falar sobre o método fônico. E esses livros que o Júnior tá falando, que trabalha com os fonemas, tem o Batalhão das Letras, que começa assim, atenção, o A é o chefe do pelotão, não sei o que, e aí vai. Aí em vez de você trabalhar assim, daí, por exemplo, chegou no B, em vez de falar B, o B não sei o que, você fala B, e aí dá para trabalhar tranquilo. Tem o Batalhão das Letras, que é daquele Mário Quintana, que tem o da Cecília Meirelles. A Festa das Letras. Festa das Letras, que é um livro legal também, que trabalha isso aí. E mesmo assim, você fala assim, Júnior, eu não tenho isso, não sei o quê, você pode pegar qualquer história, qualquer texto e dar essas ênfases, né? Trabalhar com esses sons. É claro que com o material fica mais fácil, né? Se você tem um passo a passo da leitura. Mas se você não tem, né? Você consegue trabalhar, pegar a palavrinha tal, A, B, ó. Tá vendo esse sonzinho aqui? Tem dessa letra aqui, né? De abrir, entendeu? Então dá pra fazer. Tem no YouTube, já tem várias coisas. Tem um vídeo no YouTube bem legal, já que tem uma moça cantando a musiquinha lá e fazendo os sons. Tem bastante material na internet. Esse vídeo que o Júnior tá falando é uma fonoaudióloga que ela canta uma musiquinha, parecida com aquelas... Os americanos fazem muito isso, né? ABC, né? Isso. ABC, D, F, G, H, Isso. Isso, você tá vendo essa música? O que ela faz? Ela ball, entendeu? Sim. Então ela, o que faz?
Já trabalha trabalhar articulação, né? Para ela treinar esse movimento, porque não é assim do dia para a noite que a criança vai fazendo, principalmente com fonemas que são muito similares uns aos outros, entendeu? Entendeu? Tem vários fonemas que já não é muito fácil. Por isso que tem que tomar cuidado também com esses métodos fônicos. Tem que ficar esperto que você trabalha os mais simples antes e depois vai para cima mais complexo. Isso daí vocês podem pegar no nosso canal do YouTube. Tem lá um vídeo como apresentar o alfabeto para as crianças. E nesse vídeo a gente explica tudo isso, né? Os tipos de fonemas, qual você trabalha, o que você consegue alongar a pronúncia. Né? Você trabalha primeiro os prolongáveis, né? Sim. A vogais e consoantes prolongáveis, depois aqueles que não são prolongáveis. Sim. Então tem que tomar alguns cuidados, assim. Mas eu gosto falou, vou entrar no canal e explica bem isso. Porque assim, sei lá, tem 1 hora de vídeo. Porque tem que explicar quais que começam, quais são os melhores no meio, no final, como que faz a junção. Inclusive a gente comenta alguma coisa sobre o método fônico nesse vídeo de como introduzir o alfabeto para as crianças. Então tem lá explicadinho e tal, mas eu estava comentando da música, porque assim, é bem comum a gente encontrar dos americanos, né? Os americanos fazem muito isso, tem vários tipos de músicas apresentando o alfabeto com os fonemas. Aí no Brasil isso é meio difícil de achar, né? Difícil. Mas o Júnior achou um vídeo de uma fonoaudióloga que ela faz exatamente isso. E é muito bom que ela criou uma musiquinha, ou ela pegou essa música de alguém, não sei. Mas assim, ela canta a música, então a criança consegue prestar mais atenção, ela é mais atrativo para a criança, né? E quando ela faz os fonemas, dá um close, né, na boca dela e mostra como articular os lábios, né? A boca, a língua e tal. E isso ajuda muito tanto para quem vai apresentar os fonemas para as crianças, quanto para as próprias crianças mesmo. Elas assistirem isso ajudará a elas conseguir pronunciar melhor os fonemas. Mas antes também, e aproveitando, que eu ia dizer que você tem que criar uma atenção auditiva, a criança tem que aprender a ouvir, porque é igual quando você vai aprender uma língua nova. O que acontece? Por que você não consegue falar direito, pronunciar direito uma língua estrangeira? Porque você não ouve direito aqueles sons. Você não está acostumado a ouvir aqueles sons. É igual quando você ouve uma música, tenta diferenciar o som do baixo, por exemplo. Se você não tiver ouvido treinado, você não ouve o baixo. Você só ouve as notas mais agudas. As notas mais baixas você não ouve. Por quê? O seu ouvido não está treinado musicalmente. Então é necessário fazer esse treino auditivo antes. E aí a criança vai chegar nos fonemas, com esse treino auditivo ela vai ter mais facilidade para diferenciar um fonema do outro. Isso é todo um trabalho de consenso fonológico que a gente chama, né? Tem que ser trabalhado na criança antes dela começar até a trabalhar com os fonemas, né, de formas explícitas, assim, né? Então, os primeiros atividades são a atenção auditiva, né? Aí junto ela vai trabalhando a memória auditiva, a memória de trabalho, etc. Aí ela trabalha com fonema, realmente. Inclusive, a gente acabou de subir um vídeo no YouTube sobre consciência fonológica. Então, se você tiver interesse em saber mais, se aprofundar nesse tema, a gente acabou de subir esse vídeo, eu deixei carregando ali, nem sei se subiu ainda. Mas qualquer coisa, dê uma olhada aí depois. E também, o que mais, Júnior? Sobre consciência fonológica. Nesse vídeo aí a gente expliquei, deu um geral, assim, né? Mais ou menos o que é, para que serve isso, né? Que todo mundo fala, meu filho tem que ter consciência fonológica. Para que ele precisa ter consciência fonológica se eu não trabalhei isso? Mas, de certa forma, você trabalhou, que você não lembra talvez, mas a gente tem um pouco disso, sim, tá? Eu acho que é só, no vídeo está bastante explicado lá, sobre leitura em voz alta. Só lembrando, a gente colocou no início aqui alguns exercícios que você pode fazer com as crianças para aprimorar a leitura, porque o tema mais ou menos era o que ler para as crianças de acordo com a idade. Então tem nossas playlists lá do YouTube, que tem vários assuntos, um deles é leitura em voz alta, que nós passamos várias estratégias, como você dramatizar melhor para a criança prestar atenção, como você interagir com a criança, você comentar as ilustrações, você explicar os vocabulários mais difíceis para as crianças, com sinônimos, ou recontando a história para que ela entenda o significado daquelas palavras novas. Você fazer a leitura interativa, a leitura cumulativa, né, que eu dei o exemplo da Casa Sonolenta, mas tem muitos outros livros. Inclusive hoje eu comentei nos nossos stories
que se você acha, eu não tenho livros em casa, eu não sei o que ler, você tem uma biblioteca, só que você não reparou ainda, a Bíblia é uma biblioteca, né? Bíblia quer dizer vários livros juntos, então assim, tem muitas histórias excelentes, às vezes melhores do que as histórias da literatura universal aí que existe, tanto que tem o Northrop Frye, que é um pesquisador canadense, ele diz que a Bíblia, toda a literatura ocidental, os arquétipos, os modelos de histórias foram tirados da Bíblia, então você pode começar a ler nos Salmos, que são poemas e cânticos excelentes do rei Davi, as crianças adoram, lê do engano quem acha que as crianças não vão gostar, elas adoram. Tem o livro de Jó, o livro de Jonas, tem Davi e Golias. Cada história dessa você não precisa ler inteiro logo de cara. Vou começar a ler hoje para criança, eu vou ler a história inteira de Jó. Não precisa, porque é realmente muito longo. Mas, por exemplo, eu até comentei no Stories, pega só a batalha entre Davi e Golias. Né? Vai para lá, você lê, as crianças adoram, elas adoram. O José do Egito, né? A história de José é muito legal, as crianças adoram. Tem as parábolas são muito boas para ler para as crianças. Elas ficam ficcionadas nas parábolas, porque é uma pedagogia muito boa, a pedagogia de Jesus, né? Entendeu? Ele coloca alguns temas o grão de mostarda, a semente de mostarda, o grão de trigo, é muito boa, porque são temas que atraem as crianças, e, enfim. Então, assim, se você acha assim, mas o que eu vou ler para criança? Eu vou ter que comprar livro? Talvez não. Talvez você possa pegar a sua Bíblia e ler para as crianças. E pode fazer as crianças decorarem essas coisas, que não faz mal não, né? Faz até bem, né? Decorar os seus salmos, agora são alguns versículos e tal. Dá para elas decorarem, elas gostam bastante de decorar, eu trabalho com isso. E é estimulante, né? Elas alcançarem algum objetivo e você, é claro, demonstrar que você ficou feliz porque ela alcançou um objetivo. Eu faço isso com alunos até nas escolas, né? Sim. Então, pode fazer elas decorarem. Tem também, é claro, que para crianças já que leem, né, já são alfabetizadas e já estão no momento de trabalhar fluência e leitura, existem aquelas atividades de você ler, por exemplo, assim, o Jairo foi até a escola. O Jairo foi até, o Jairo foi até a escola. Para que esse tipo de exercício? Para eu trabalhar a velocidade velocidade de leitura, né? E precisão. Isso, a precisão a gente já trabalha bastante com trava-línguas, então tá aí, crianças que já conseguem ler, né? Crianças, por exemplo, já 7, 8 anos provavelmente, né? Que é mais ou menos normal, já estão lendo fluente, já estão lendo aí 80 palavras por minuto. Também, isso também tem que ficar atento, né? A criança do primeiro ano ali, lê de 60, o primeiro ano no geral, assim, tá, gente? No Brasil, 6, 7 anos, elas leem aí 60, 80 palavras por minuto, então você já começa a trabalhar essa fluência, essa precisão de leitura com trava-línguas. Então, se você começar a trabalhar desde pequeno, lá 3, 4 anos, fazendo essa progressão, e o seu filho, né, chegar no final do primeiro ano ali, lendo lá 60, 80 palavras por minuto, trabalhando já essa fluência, trabalhando essa precisão, esse trabalho de precisão e velocidade, garanto para você que não vai dar trabalho nenhum, né? Mas daqui mais um pouco adiante. Uma coisa importante, por exemplo, se você for ler algum salmo, igual o Júnior disse, para a criança começar a memorizar o salmo, porque isso ajuda na alfabetização e enfim. Né? Quando ela vai ler, se ela não consegue memorizar 3, 4 fonemas, ela não vai conseguir ler. Porque ela vai precisar, a hora que ela chegar no final, a hora que ela está fazendo a análise de síntese, que a análise de síntese ela vê fonema por fonema e depois faz junção fonêmica para ler. Né? Daí forma sílabas e lê. Se ela não tiver uma memória de curto prazo minimamente trabalhada, ela vai chegar no último fonema e ela não vai lembrar o primeiro. Então por isso que é bom já desde o início, quando você vai fazendo leitura, já dá umas atividades lá para as crianças começarem a decorar alguns versículos, né? Algumas estrofes dos Salmos, por exemplo, ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, que é muito bom, trabalha com vários vocabulários, né? Com palavras que têm sonoridades parecidas, tal, é excelente. Mas é o seguinte, isso é importante, mas sempre conte para a criança, né? Leia para a criança as histórias que têm começo, meio e fim. Porque senão fica chato, entendeu? Você começa a ler um negócio, dois versículos, né? Eu falo, não pegue versiculite. Versiculite é aquelas pessoas que lê um versículo e acham que está no céu. Não, para. Né? Lê começo, meio e fim. Né? O salmo pega o menor. Se a sua criança é pequena, ela
não tem tempo de atenção suficiente para parar e ouvir a história, pega uma história menorzinha. Eu dei um exemplo ontem ou hoje, não lembro, no Stories, de uma história excelente que fala sobre inveja, que tem um parágrafo, tem, sei lá, 4, 5 linhas. E uma história muito bem contada. Então, assim, escolha bons autores, histórias boas, e você consegue histórias pequenas. Se você tiver alguma dificuldade, mande para nós que nós indicamos. Histórias pequenas e aos poucos você vai aumentando. Pega a história de 1 parágrafo, 2 parágrafos. Tem várias histórias excelentes de 1 parágrafo, de 2 parágrafos. Pega, leia para a criança, estimule ela, mostre os desenhos, as ilustrações, reconte a história para as crianças. Exija da criança um certo entendimento, exigir no sentido de fazendo pergunta para estimular a memória dela, estimular ela a interagir com a história, porque todas as crianças elas gostam de desafio. Então, qual que é o nosso desafio? É perceber o nível que a criança está, né, no processo de desenvolvimento, a gente perceber esse nível e não dar atividade muito fácil e nem muito difícil. Porque o que acontece? Quando você dá atividade muito fácil, é chato. A criança não tem desafio nenhum, ela não se interessa. E se é muito difícil, ela se frustra. Então você tem que ter um balanço, né, Júnior? Você tem que conseguir regular isso muito bem para que a criança tenha um certo nível de exigência para o desenvolvimento dela, mas também não seja muito fácil. E fala um pouco disso, na pedagogia, como que isso funciona. Não, isso aí é realmente, assim, se você vê, por exemplo, eu vou falar um negócio aqui, é que eu já fiz o Kumon, né? Sim. Eu já fiz o Kumon de matemática e de inglês. E se você ver o Kumon de matemática, o que acontece quando você chega lá no Kumon? É muito legal, eles fazem isso muito bem. Uhum. Você chega lá e faz uma provinha de diagnóstico. Aí você fala, eu tô na letra C. Aí você fala, que legal, só que aí quando você começa a fazer o Kumon, você começa na letra A, entendeu? Eu falei, por que faz isso? Porque ela fala assim, se eu colocar você no nível que você está agora, a gente vai já começar a trabalhar com coisas novas, você vai errar bastante e você vai se frustrar, entendeu? E aí eles devem, sei lá, perder aluno, pedagogicamente é bom mesmo. E se eu te coloco já no nível mais baixo, é muito fácil, você não vai querer vir mais, entendeu? Então o que eles fazem? Eles acham esse equilíbrio. Então, todo o processo pedagógico tem isso, tem que achar essa balança. Uhum. Quando eu fiz faculdade, eu participei de um projeto sobre motivação escolar. E um dos critérios lá que dão bastante evasão escolar, desânimo, que a criança não quer estudar, né? Era isso exatamente, errar muito. Entendeu? Porque eles chegavam lá mal preparados, né? Chegavam lá, não liam bem, dava dó de ver assim, né? Uhum. Aí acontecia, eles não liam bem, não entendiam o que lia. Pra que vai continuar fazendo? Então você frustrava, então você estava dando, o que estava acontecendo? De acordo com a idade da criança, ele tinha que ser trabalhado o texto, etc, etc. Só que a criança não estava bem preparada para aquilo. O que acontecia? Ela se frustrava. É óbvio que ela vai reprovar, ela não vai querer estudar, etc. Ia ficar passando vergonha, né? Às vezes o professor pedia para ler, né? Passar vergonha. Então, tem que achar esse equilíbrio motivacional mesmo, né? Atividades físicas, a gente entrevistou o professor Robson Furlan, ele falou exatamente isso, atividades físicas, mesma coisa. Acha esse balanço, porque ela não se frustra, mas também não fica, né, entediada. Sim, inclusive uma das motivações de nós criarmos o Alfabetização Diária foi essa. Eu tenho Agatha, Catarina, Augusto, Antônio, José, tá vindo o João, então assim, já encheu uma mão, já tá começando a encher a outra. Mas assim, aí qual que era a nossa dificuldade? Minha e da minha esposa, né? Era exatamente essa, a gente sabia várias atividades, aplicava várias coisas com as crianças e tal, mas chegou uma hora que daí a gente falou, o que a gente faz agora, né? Como a gente procede? Qual que é o próximo passo, né? As crianças já tinham começado a ler algumas coisas e tal, tava ainda... Daí tem muitos erros que são comuns, que nem pode ser chamado de erros, fazem parte do processo de alfabetização. As crianças ficam tentando adivinhar a palavra que ela está lendo, ela espelha, escreve ao contrário a palavra. Enfim, daí eu voltei para minha cidade de origem. O Júnior, nós somos amigos há muito tempo, entramos na universidade juntos, né? Eu sou da Ciências das Terras, da Terra, né? Eu sou de Geografia e trabalhei com isso há muito tempo. O Júnior é da Pedagogia, tem 10 anos já de experiência, formulação de material didático e trabalha com crianças já há muito tempo. 10 anos, né? Já fez, né? 10? 10 já fizeram. 10. Acabou de fazer 10 anos, né? Então, assim, aí eu falei, Júnior, me ajuda aqui. Daí a gente criou um passo a passo e eu fui aplicando com as crianças. Então, tudo que a gente fala aqui é coisa que a gente aplicou. Então, a nossa função aqui, o nosso papel
uma das motivações é essa, é trazer esse conhecimento acadêmico, científico, das neurociências, o que já foi comprovado nas pesquisas que funciona, trazer para a prática. Então vamos ver, funciona ou não funciona, né? Vamos tirar a prova real, vamos pegar... Eu acho que nosso canal tinha que chamar isso aí, funciona ou não funciona? Funciona ou não funciona? Porque igual você falou, assim, hoje a gente tem muita informação, até acadêmica, assim, tem bastante trabalho já saindo disso, então, mas o nosso problema não é esse, entendeu? Porque eu, por exemplo, não posso, eu sou doutor, alguma coisa, né, mas o meu problema não é esse, doutor, meu problema é que amanhã é terça-feira, e eu não sei o que eu vou fazer com meu filho, porque ele já fez atividade de hoje. E semana passada ele não fez, entendeu? E o que eu faço? Como que eu faço esse montante? Qual que é o nível que eu coloco ele para eu ir dia por dia, né, aplicar a atividade? Então é isso que a gente tenta resolver, né? Sim. A gente resolveu, né? Conseguimos lá fazer os filhos. Inclusive para quem entrou agora, novamente, no YouTube tem lá as playlists com atividades nos links, você se inscreve, tem atividades gratuitas e você consegue baixar as atividades, aplicar com as crianças e assistir os vídeos, porque nos vídeos nós explicamos como aplicar essas atividades, a importância. Porque tem muito, né? A gente veio hoje falar mais especificamente sobre leitura, o que ler para as crianças, né? Nós já demos algumas dicas aí de livros, algumas formas de trabalhar com as crianças. E uma coisa que é muito importante, que eu até comentei hoje nos stories, além de ler em voz alta, você trabalhar como contar a história. Então, se você saber dramatizar a história, dar ênfase nas coisas certas, nas nuances certas da história, como se fosse um artista mesmo, contando história ou encenando. Isso é muito legal, quando você cria vozes dos personagens, as crianças ficam muito mais interessante. Você saber histórias de cabeça faz muita diferença, porque em vários momentos estou dirigindo, viajando com as crianças, pai, conta aquela história tal. E aí, né, você vai perder essa oportunidade, sabe? É uma oportunidade que a criança pede. Então, se você começa no início, as crianças talvez não vão ter muito interesse, porque, sei lá, ela está acostumada a assistir desenho, que tem som, imagem, né, um negócio super estimulante e tal, só que ela é passiva, ela não participa do desenho, ela só senta lá e o cérebro fica captando um monte de estímulos. Aí por isso que às vezes as crianças são hiperativas, têm problemas de comportamento e tal, mas enfim. Aí uma história, a criança ela tá trabalhando o ouvido e a imaginação, ela vai ter que imaginar o que você está contando. Até mais um exercício, esse falou de imaginação, né? Por exemplo, quando você for ler um livro e sei lá, você está lendo A Cigarra da Formiga lá, e você pode perguntar coisas que não estão na história, né? Por exemplo, onde que estava essa cigarra aqui, entendeu? Que apareceu do nada no livro, entendeu? Aí ela vai pensar naquilo, ela estava um formigueiro na casa dela, entendeu? Sim. Então você consegue complementar com essas perguntas, entendeu? Aí você consegue estimular isso na criança, né? De certa forma, a imaginação dela. Né? Então, assim, é muito importante você desenvolver essa habilidade, e não é difícil, é só ter um pouquinho de esforço, né? Se esforçar um pouco, de saber dramatizar bem para chamar mais atenção, cria vozes para os personagens, esteja pronto na hora que precisar contar de memória uma história. E uma coisa que sempre funcionou, eu conto histórias da minha infância. Nossa, eles adoram. História, daí assim, você tem que lembrar a história e conta, nossa, histórias bobas, às vezes só que são engraçadas. Eles gostam de saber que os pais um dia foram criança, isso é muito legal. Né, que os pais um dia foram crianças, eles ficam impressionados com isso. E aí eu conto várias histórias e eles lembram e sempre pedem para eu repetir a mesma história. Então não tenha medo de repetir, as crianças gostam de repetição. Então assim, as crianças aprendem fazendo, aprendem repetindo. Então quanto mais repetição tiver, melhor. Vocês vão ver, as crianças gostam de fazer a mesma coisa 50 vezes. Deixa elas fazerem, dê liberdade para elas fazerem as coisas, dê liberdade para elas manipularem os livros. Né? Vai rasgar? Vai rasgar, não tem problema. Vai lá e depois ensina elas a restaurar os livros. Sei lá, ensina elas a usar cola. Sei lá, tem livros lá que eu já usei tanto que despedaçou inteiro. Compra outro, sei lá, né? Às vezes vai no sebo aí tá de graça, né? E outra também, quando uma coisa importante também, quando eles percebem o pai lendo, né, a mãe lendo, eles estão sempre em casa, você não tá pegando o livro e rasgando, jogando. É claro que eles rasgam, não é porque eles viram os baderneiros, não, é porque eles não têm mesmo coordenação de rasga e rasga, etc.
Mas quando eles se esforçam, você não sabe, mas eles estão se esforçando para imitar você. Então ele tenta ali, você vê o quê? Por mais que ele rasgou a página, mas ele tentou fazer igual você viu lá, passar lá a página da esquerda para a direita, entendeu? Então isso é importante também, eles perceberem isso em casa. Porque é claro, se você é uma pessoa que fica pegando o seu livro e jogando para lá e para cá, fazendo malabarismo, ele vai fazer a mesma coisa, entendeu? Então tem que prestar um pouco de atenção nisso também. Quando for ler, cria um ambiente, né, de leitura, faça uma certa reverência, né, na hora de pegar o livro, trate com cuidado do livro, que eles, as crianças percebem tudo que a gente faz, tudo. Então, assim, tem coisas que as crianças fazem e a culpa é sua. Então, você faz isso também, só que você não repara, né? Então, assim, o jeito de... Essa coisa, por exemplo, quando a criança é pequenininha, um ano e meio, tem uns livros que as folhas são bem grossas, assim, de papel duro, já começa a dar esses livros para eles folhear. Tem uns que são de plástico, de borracha, dá até para usar no banho. Então, assim, isso é importante, porque a criança já vai, desde novinha, percebendo como, né, que é da esquerda para a direita. Quando manipula o livro. A gente chama isso de aculturação, né, de certa forma, assim. Então, por exemplo, é igual você estar numa mesa de jantar. Se você reparar, às vezes ninguém falou para você que é assim que pega o garfo, e é assim que você coloca na boca. Assim. Às vezes você fez isso porque você percebeu alguém fazendo. E, por exemplo, copo de vidro, você repara que quando você coloca o copo de vidro, você não coloca igual você coloca um copo de plástico. Eles reparam nisso, que você coloca mais delicadeza, uma taça, né, não sei. Então, isso tudo eles estão ali observando, é igual um livro, eles também vão ver você sentado, lendo, entendeu? Qualquer outra coisa igual, eles pegam um violão, eles sabem que tem que fazer assim com o violão, porque você ensinou algum dia eles? Não, entendeu? Porque eles viram alguém fazendo assim com o violão, Então, a forma de manipular, eles percebem bastante isso, eles ficam te observando como trabalha isso, né, a leitura. Né? Sim. Isso. Quem quiser mandar pergunta, mande, que acho que a gente já está terminando, né? Já está encerrando. Mas assim, sempre nos stories a gente começou a colocar recentemente as caixinhas de pergunta para vocês sugerirem temas, fazer perguntas, pode fazer o que vocês quiserem. O Júnior tem 10 anos de experiência com crianças, em escolas mesmo, né? E ele é pedagogo, né? Fez especialização em psicomotricidade, já trabalhou muito tempo com formulação de material didático. Eu sou pai, né? Minha formação eu sou geógrafo. Né? Minha formação é pai. Eu sou geógrafo, mas atualmente eu sou pai, né? E aí eu tenho vários filhos que são nossos cobaias, o Augusto, a Agatha, a Catarina, o José, o Antônio. E o Júnior elaborou aí 3 anos de atividades diárias e eu sempre aplico com minhas crianças. Nós testamos essas atividades no decorrer de alguns anos. Então, assim, o que vocês quiserem perguntar, tem eu, minha esposa, a gente dá um jeito de responder sobre comportamento infantil, sobre rotina, né? Nós não somos os melhores modelos, mas assim, nós aprendemos algumas coisas, né? Depois do 15º filho. Ninguém morreu de fome agora. Todos sobreviveram. Às vezes alguns saem com o olho roxo aí, mas estão vivos. Mas enfim, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre rotina, comportamento, maternidade, o que vocês quiserem aí, se a gente puder responder, puder ajudar, tiver alguma coisa construtiva para ajudar. E o Júnior, pedagogo formado, né, e trabalhou já há muito tempo com as crianças, trabalha até hoje com crianças, né, nunca parou. Então é isso. Qualquer dúvida, pode nos comunicar, nos escrever, tem nossos e-mails. Eu acho que dá para esse comentário embaixo do vídeo, se postar, não sei, né? Dá. Pode deixar lá no comentário, aí no próximo, que a gente vai começar a fazer mais recorrente isso, a gente responde, né? A gente vai começar a anotar tudo, né? Responder, né? Pode perguntar, né? O que a gente conseguir, a gente responde. Se eu não souber, eu falo, não sei, né? Então, obrigado a todos que participaram da nossa live. Grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau.